do sistema principal. Quando a execução é autorizada, a sonda injeta um sedativo, o condenado dorme, recebe curale e, por fim, cloreto de potássio. Como morre? Quando recebe o curale, o corpo da vítima sofre paralisia em todo o sistema muscular, incluindo o diafragma, músculo responsável pela respiração. Após a injeção do cloreto de potássio, há a parada cardíaca e a morte. O tempo médio para falecimento varia de 5 a 7 minutos, embora o procedimento todo dure uns 45 minutos. O grau de sofrimento é mínimo e é o método que causa menos dor. Aliás, nunca algum morto reclamou, né? Onde é aplicada nos Estados Unidos da América, dos 37 dos 38 estados que têm pena de morte usam esse tipo de execução. Também esse tipo de execução é aplicado na China, na Guatemala e alguns outros países também. Outro método para se matar, né? outro método de pena capital é a lapidação ou apedrejamento, que é a forma de execução de condenados à morte. O meio de execução ele é muito antigo e consiste em que os assistentes lancem pedras contra o réu até matá-lo. Como uma pessoa pode suportar golpes fortes sem perder a consciência, a lapidação pode produzir uma morte muito lenta. A lei mosaica, expressa nos primeiros 5 livros, tanto da Bíblia cristã quanto da Bíblia hebraica, prevê a morte por apedrejamento em 18 situações. São elas: adultério, bestialidade cometida por homem, bestialidade cometida por mulher, blasfêmia, relações sexuais com uma virgem comprometida, relações sexuais com a enteada, relações sexuais com a mãe, relações sexuais com a madrasta, ao amaldiçoar os pais, para idolatria também, também para instigar comunidades à idolatria, também no caso de necromancia, também para sacrificar o próprio filho ao deus Moloque, também no caso de homossexualidade masculina, também pitonismo, rebelião contra os pais, bruxaria e também desrespeitar o Shabat. Até hoje, essa pena ainda é praticada em alguns países muçulmanos. Apesar de o Alcorão não mencionar a lapidação como pena, a lei islâmica aplica em certos países e assim justifica essa prática por relatos da vida de Maomé. Na Nigéria, onde tal forma de execução é aceita, a recente condenação de Amina Leal por adultério gerou comoção internacional, o que culminou na sua libertação. Pela lei islâmica, uma mulher condenada ao apedrejamento deve ser enterrada até a altura do peito e golpeada até a morte por pedras, nem pequenas nem grandes demais. Como mata? A vítima é envolvida dos pés à cabeça em um tecido branco e colocada numa vala. Como em geral é aplicada em crimes de honra praticado por mulheres de países muçulmanos, os carrascos são homens, membros da família e da comunidade local. Eles fazem um círculo em volta da vítima e pegam as pedras, que não devem ser muito grandes para evitar desmaios rápidos, e todo o ritual é conduzido para assegurar uma morte lenta e dolorosa. E quem começa o ritual é o juiz da sentença, seguido pelos jurados e também pelo público que está presente ali. Como morrem? As
as pedras geram uma morte traumática por todo o corpo da vítima, mas a morte se dá geralmente pelas pedras que atingem a cabeça, que provocam fortes hemorragias intracranianas. Entre as primeiras pedras atiradas e a morte da vítima costuma transcorrer mais ou menos 1 hora. O grau de sofrimento, evidentemente, é máximo, e onde é aplicada essa pena de morte é no Irã, na Nigéria, no Paquistão e na Arábia Saudita. Também outros países aplicam essa pena de crueldade, né? Outro método de execução também é o estrangulamento. O estrangulamento é um ato em que consiste em pressionar o pescoço, interrompendo o fluxo de oxigênio para o cérebro, podendo levar a pessoa que sofre a ação à inconsciência ou mesmo à morte. Em medicina forense, existem 2 tipos de estrangulamento: o causado pelas mãos e o obtido pela utilização de laços de diversos tipos de materiais que proporcionam lesões distintas, né? Então aí ocorre o estrangulamento. Outro método de pena capital ou pena de morte é a roda. A roda é um meio de execução medieval onde a vítima era firmemente amarrada pelas mãos e pés. O carrasco, em seguida, utilizava um enorme martelo para lenta e metodicamente esmagar os ossos e braços, ou melhor, os ossos dos braços e das pernas do condenado. O verdugo tinha o especial cuidado de não desferir golpes mortais. A perícia do executor era avaliada da seguinte maneira: se os golpes quebrassem os ossos e não rasgassem a pele, ele seria aplaudido pela multidão. O objetivo era que não existissem fraturas expostas e nem sangue. Quando os ossos da vítima estivessem ali todos quebrados, os seus membros seriam literalmente enrolados nas extremidades da roda. A roda seria então erguida horizontalmente e colocada numa estaca onde a vítima agonizava ali e ela esperava uma morte muito lenta, né? Outra modalidade de morte é a inanição. A inanição, segundo a medicina, é um estado em que a pessoa encontra-se extremamente enfraquecida por falta de alimentos ou por defeito de assimilação dos mesmos. Também foi usada como método de pena de morte, onde o condenado era deixado de alguma forma ao abandono e sem alimentos. O condenado era enclausurado ou abandonado no deserto. Durante a Segunda Guerra, por exemplo, alguns condenados foram presos em caixas de metal e deixados para fritar no sol, né? A morte por inanição, no caso da eutanásia, ocorre da seguinte maneira: os médicos utilizam um processo cirúrgico para remover um tubo subcutâneo e levam os alimentos para o estômago. A produção da urina diminui enquanto o paciente vai eliminando secreções normais do corpo, a boca começa a parecer seca e os olhos perdem o brilho. O emagrecimento começa a ser visível como causa de uma desnutrição aguda, né? E os batimentos cardíacos geralmente caem e a pressão arterial diminui. O cérebro começa a sentir a falta da glicose e do oxigênio, inicia-se então a morte dos neurônios e o paciente já não responde ao ambiente que o rodeia. Há marcas sérias de desnutrição, como a pele extremamente seca.
a função dos rins fica gravemente prejudicada e as toxinas se acumulam no organismo. A falência de oxigenação dos músculos e vários sistemas começam a falhar por falta da nutrição. E também, com a falta do combustível, o cérebro não consegue enviar as ordens de funcionamento para o resto do corpo, ocorrendo assim a falência geral dos órgãos e a morte súbita. Paramos aqui e na próxima aula nós damos continuidade. Deus abençoe, Pai, em nome de Jesus, te pedimos, clamamos por esses que estão nos ouvindo, para que o Senhor, ó Deus, continue abençoando e guardando a vida dos nossos queridos. Pai, muito obrigado pela consciência que temos em estudarmos a Tua Palavra e nos prepararmos, ó Deus, para o propósito que o Senhor tem designado a cada um de nós. Liberamos, ó Deus, a bênção sobre a vida dos nossos ouvintes e que a Tua graça seja sobre a vida deles e seus familiares. Em nome de Jesus oramos. Amém.